Bom, pessoal, o que a gente pode perceber é o seguinte: o crescimento do PIB de 1,4% refletiu principalmente nas áreas da indústria, com um crescimento robusto na área da construção civil, impulsionado, obviamente, pelo Programa de Aceleração e Crescimento, PAC, e o Minha Casa e Minha Vida. Além disso, o setor da construção foi impulsionado por esses projetos do governo e também ao crédito de grandes burgueses, né, e crédito injetado pela grande burguesia, pelos grandes burgueses do ramo das empreiteiras. Inclusive, ambos são projetos, o que eu tinha mencionado anteriormente, tanto o PAC, o projeto de aceleração e crescimento, e também o Minha Casa Minha Vida, eles são projetos que beneficiam, sobretudo, as empresas da grande burguesia, com um histórico de exploração sobre os operários que são contratados para as obras. E aí a gente já tem um sem número, né, de revoltas populares ao longo desses anos diante dessas obras magníficas, né, para não dizer o contrário, que o governo faz e promove, como uma tentativa de mascarar, na verdade, os seus reais interesses com as massas populares, né, mascarar esse histórico de exploração. Além disso, a alta de outros setores que compõem o PIB também esteve relacionada ao aumento nas construções. O consumo do governo, por exemplo, cresceu por conta das obras e os investimentos novos na corrida para a nova edição da farsa eleitoral. A gente vai tratar disso com mais clareza, né, no nosso bloco especial de acompanhamento, de cobertura da farsa eleitoral desse ano de 2024. Mas o que a gente já adianta por aqui é que em cada cidade brasileira a gente está vendo um crescimento, um fenômeno que acontece a cada 4 anos no nosso país, que são as obras eleitorais. É uma categoria muito particular ali de obras de construções nas cidades, que são as obras eleitorais. Só aparecem de 4 em 4 anos, para a gente ter uma noção. Já os investimentos também estão ligados à produção de máquinas, de maquinário e equipamentos que são utilizados nessas obras. Então a gente vê que o crescimento do PIB está ligado justamente a crescimento das obras do PAC, do Minha Casa e Minha Vida, da confecção, né, da manufatura desses maquinários, desses equipamentos para as obras e também dessas obras eleitorais que acontecem a cada 4 anos. Além disso, o consumo das famílias também cresceu nesse último período, mas os índices de pobreza fazem com que esse aumento da capacidade de compra das famílias brasileiras ande junto com o maior endividamento do nosso povo. Então a gente vê que teve toda aquela liberação, né, de Desenrola Brasil no ano passado, de fazer com que as massas tenham mais limite de crédito, e isso tudo a gente já denunciou e já tratou aqui no A Propósito, mas também no jornal Nova Democracia como um todo, que isso é um engodo. Isso daí é uma forma de fazer com que as massas se endividem cada vez mais. E é justamente isso, as famílias vão consumindo cada vez mais ao passo que vão proporcionalmente se endividando. Além disso, os próprios dados oficiais relacionam o consumo das famílias com o acesso ao crédito. E é algo que já preocupa, já que em 2023, 77,8% da população brasileira estava endividada, mesmo com esses projetos do governo de Desenrola Brasil, de liberação de crédito, enfim. Portanto, pessoal, o povo continua alheio, né, a essa festança que está sendo feita pelo governo federal de comemorar a alta do PIB, que, diga-se de passagem, não é um aumento irrisório, mas não é um aumento que, de fato, mude a qualidade de vida das massas populares. Além disso, o aumento do PIB, por si só, não reflete uma melhora da qualidade de vida do povo. Como conta o historiador, que a gente inclusive já tratou bastante aqui no ano passado, no A Propósito, mesmo com entrevistas, o Nelson Werneck Sodré, grande historiador marxista do nosso país, ele conta no livro Brasil, uma radiografia de um modelo, o que os analistas já ressaltam desde o final do século passado, de que não existe um paralelo direto entre o PIB e a qualidade de vida das massas. E isso Nelson Werneck Sodré já colocava ali na metade do século passado. E isso é tão verdade que também acaba tendo que ser reafirmada até mesmo pelos analistas da burguesia, os analistas burgueses dos Estados Unidos, para ver que é algo que você não consegue mascarar. E dentre as várias manobras para calcular o PIB, o valor do PIB,
de forma a superestimá-lo, o índice calcula, inclusive, o que foi produzido no país, mas também ignora o quanto que dessa produção pertence, de fato, às massas populares que vivem aqui no Brasil e às empresas que, de fato, são nacionais. E o tanto que foi absorvido pelas grandes empresas brasileiras de fachada ou imperialistas. E ignorar isso nesse cálculo faz parecer com que 1,4% de crescimento no PIB seja uma coisa estrondosa para as massas populares, quando, na verdade, a gente vê um aumento do PIB significativo, sim, para a construção civil, para o setor da indústria, portanto, para a grande burguesia brasileira, que é a maior beneficiária disso, né? E, por outro lado, a gente vê uma alta para as massas populares da carestia de vida, do endividamento, algo que não consegue acompanhar uma melhora de qualidade de vida para essas pessoas. E há ainda os problemas da desigualdade social no nosso país, que estão longe de serem sanadas nesse governo ou qualquer outro governo das classes dominantes no nosso país. Basta a gente ver que aqui no Brasil, apesar da alta do PIB, 60% dos ativos do país estão concentrados em 1% da população. E esse 1% da população não são dos mais pobres, são justamente dos mais ricos, que é um reflexo da profunda desigualdade social que ainda cinge a nossa nação. Além disso, vale a gente recapitular aqui também que entre 2020 e 2023, as classes dominantes brasileiras aumentaram suas riquezas com base na exploração do nosso povo, não foi trabalhando como eles tentam aparentar, porque eles não trabalham, essa é a verdade, em 34%. Elas aumentaram suas riquezas em 34% daquilo que eles já tinham antes. Então, essas pessoas ficaram mais ricas durante o período, veja bem, entre 2020 e 2023, então entre a pandemia de Covid-19, ali, o período de alta da pandemia e o período de baixa da pandemia também. Foi esse momento que essas classes dominantes do nosso país tiveram uma alta no seu enriquecimento, ao passo que a gente vê uma alta na carestia de vida do nosso povo, uma alta no custo dos alimentos no nosso país, dos preços dos alimentos do nosso país, uma alta nas tarifas dos modais de locomoção pública, além dos cortes que chamam muito atenção no setor da saúde, da educação e, portanto, também da repressão do nosso povo. Em números reais, pessoal, essa alta das classes dominantes, do que foi arrecadado por eles, do aumento das suas riquezas, foi de 3,3 trilhões de dólares. Esse valor, por si só, ele é 60% maior do que todo o PIB do nosso país. Na exploração do nosso povo, em 34%. Em números reais, essa alta, 3,3 trilhões de dólares. E o Brasil também continua saqueado, ano após ano, pela dívida externa que suga as nossas economias, uma parte muito grande do PIB também, que é uma herança dos laços do regime militar brasileiro com o imperialismo norte-americano, que nunca foi resolvida. Então, aquele engodo que foi lançado pelo oportunismo alguns anos atrás, de que agora a gente empresta dinheiro para o Banco Mundial, que a gente agora empresta dinheiro para o FMI, bom, empresta dinheiro ao passo que também está devendo pela dívida externa aos montes também. E quem paga a conta dessa dívida externa, se não as massas de trabalhadores no nosso país, seja no campo, seja na cidade. Portanto, pessoal, vale a gente tratar aqui também que no ano passado, em 2023, a dívida pública brasileira subiu para 8,07 trilhões de reais, equivalente a 74,3% do PIB do nosso país. Pessoal, isso é um escárnio para o nosso povo. A dívida pública brasileira está chegando aos 8 trilhões de reais, está praticamente, se fosse convertido em dólar, seria aí muito menos do que a dívida pública do imperialismo yankee, mas a gente vê aí chegar aos trilhões também. E a gente vê que aqui no nosso país, a dívida externa somada à dívida pública, chegando a um valor exorbitante que extrapola o que a gente consegue acumular do PIB, a gente vê para onde o nosso dinheiro está indo. O dinheiro do PIB não está indo para aumentar a qualidade de vida do nosso povo, melhorar as estruturas que nosso povo tanto necessita, seja de assistência social, seja da saúde, da educação,
do transporte, da própria moradia, né? Então, o que a gente vê é que o nosso dinheiro, principalmente o dinheiro do PIB, está indo justamente para sanar essas dívidas que não foram causadas pelas massas populares, que foram causadas, sim, pelos governantes, representantes das classes dominantes do nosso país. Portanto, para fechar aqui a nossa análise acerca dessa primeira notícia, não tem um acompanhamento real entre uma alta do PIB e uma alta da qualidade de vida do nosso povo. E escutem bem, gravem isso na cabeça de vocês. Daqui a algum tempo a gente já vai estar noticiando o quanto que teve tanto consumo das massas populares e o governo vai estar, inclusive, se valendo disso para poder se promover como, nossa, conseguimos fazer com que as famílias brasileiras consumissem mais. Mas vão estar lá escondendo que isso foi acompanhado de uma alta do endividamento dessas famílias e que leva a uma desgraça para o nosso povo.